Numa cidadezinha nos Estados Unidos, um grupo de jovens resolve testar uma nova lenda urbana e logo em seguida eles desaparecem. É aí que um ex-policial resolve investigar por conta própria esse desaparecimento e acaba se deparando com uma sociedade secreta super bizarra e perigosa. E agora é o papel dele tentar impedir que esses ocultistas consigam executar esse plano e tentar encontrar esses jovens antes que seja tarde demais. O Mensageiro do Último Dia, ou no original The Empty Man, é um filme de terror sobrenatural que foi filmado lá em 2017 e só foi lançado em 2020, outubro de 2020, quando conseguiu aí a distribuição pela 20th Century Fox e chegou nos cinemas brasileiros recentemente, e ele também é baseado num quadrinho de mesmo nome, então ele é, na verdade, uma adaptação. O motivo dele ter levado quase 3 anos para ser distribuído fica muito claro depois que eu passei essas longuíssimas e confusas 2 horas e 20 tentando assistir esse filme. A sequência inicial é até bastante interessante, né? Você fica querendo saber o que tá acontecendo ali, onde um grupo de amigos adultos, né, tá andando por uma região remota, montanhosa, e acabam se deparando com uma caverna que tem uma coisa bizarra lá dentro. Apesar deles não compartilharem informação do que foi encontrado de bizarro naquela caverna entre os demais, eles acabam seguindo assim a viagem, e aí acontece uma tragédia que nos apresenta mais ou menos a ameaça, né, super estranha, super sem explicação do filme, que deixa a gente intrigado. É só uma pena que eles levaram cerca de 22 minutos para poder fazer essa sequência inicial. 20 e poucos anos depois desse acontecimento, em 2018, né, mais ou menos os tempos atuais, quando o filme foi filmado, temos o ex-policial James Lasombra, que tenta superar aí a morte trágica da esposa e do filho num acidente de carro, né, uma coisa que ele, né, amargurado, né, na vida, ele é solteiro, mas ele tem agora uma empresa de segurança. Além disso, ele tem uma relação um pouco conturbada, estranha com a vizinha, que também perdeu o marido, né, e quando a filha dela, que é uma adolescente super rebelde, roqueira, acaba desaparecendo, ele acaba se colocando à disposição para poder ajudar a investigar, né, com o seu conhecimento de detetive particular, o desaparecimento dessa garota. O filme vai tomando uma linha mais racional mesmo, né, você compra a ideia de que ele vai atrás dos amigos dela para poder entender quais foram os últimos momentos, quem foi que viu ela por último, e descobre que os adolescentes também desapareceram. A coisa fica muito séria quando ele encontra a última amiga dela que não desapareceu e que andou com esse grupo de amigos, e ela explica que eles efetuaram uma espécie de lenda urbana, um desafio, que consiste em você invocar o The Empty Man, né, o homem vazio na tradução literal, que você precisa atravessar uma ponte e quando você atravessar ela e encontrar uma garrafa vazia, você deve assoprar ela pensando muito forte nesse The Empty Man. E depois de 3 dias, ele vai te pegar, né? No primeiro dia você só escuta, no segundo você vê ele, e no terceiro ele acaba te pegando. Super intrigado com essa informação e também pelo fato de que vários adolescentes brancos num bairro super classe média não tem um policial investigando esse caso, né? O que tá acontecendo com os Estados Unidos? Ele acaba também se deparando com alguns indícios, papéis, flyers de uma sociedade secreta, meio que de expansão da consciência. É quase uma comunidade inteira de coaches, vamos dizer assim, né? Porque a ideia é que você expanda sua mente, você melhore sua performance, meu Deus. Mas mistura também bastante teorias da conspiração, então é uma coisa muito escrachada, muito exagerada ali de comunidade secreta, só que extremamente aberta e formada basicamente só por adolescentes interessados, né, a princípio. Mas calma que eu tô me adiantando porque o policial nem chegou na sede dessa sociedade secreta. O filme já tem 1 hora de duração e ele se arrasta, se alonga ali com várias cenas de flashback do passado, né, vistas por vários personagens diferentes, sendo que o tempo não passa exatamente para esse detetive, né, para esse ex-policial. Esse sentimento de tempo arrastado fica muito mais claro porque o filme ele divide em 3 dias, né, 3 etapas, né, você ouvir, você ver e depois você ser perseguido por essa entidade, o The Empty Man. E cada um desses dias é extremamente longo, quase nada acontece. E aí finalmente a gente chega no segundo dia, onde esse ex-policial decide se infiltrar nessa sociedade secreta e é basicamente um clichê, uma mistureba aí de tudo que você sabe sobre sociedades secretas e as coisas mais bizarras possíveis. O filme estabelece que essa juventude, essa geração aí é meio rebelde, tudo bem, pode ser idiota, mas eles poderiam estar aí jogando, transando, usando droga, podendo fazer várias besteiras próprias para a idade, mas eles resolvem se reunir em torno de um velho de meia idade falando um monte de abobrinha, misturando física com quântica, com teoria da conspiração, com as loucuras todas, enfim, tentando falar coisas ali para convencer os jovens de abrirem suas cabeças, de receberem o chamado, etc. Numa cena extremamente longa, chata, mal feita, um clichê
clichê dos clichês. Você vai ter uma área secreta que é muito fácil de entrar, inclusive, com todos os dossiês secretos dessa comunidade de seus participantes. Você também vai ter um grande dormitório para toda a galera que tá passando pela lavagem cerebral. Já em relação ao terror sobrenatural em si, foram pouquíssimas as cenas, as oportunidades para ele acontecer. E quando aconteciam, eram muito mal executados. Ele força muito mais no suspense, na antecipação das cenas, é tudo muito lento também, né? Que na hora de entregar o susto, a ameaça, a montagem, a sequência de sons, o barulho, enfim, é uma coisa muito mal executada, muito mal montada as cenas. Então, não cria o impacto que poderia ter tido se fosse feito de outra forma. O filme também tem várias pequenas cenas de computação gráfica, principalmente em transições que são mais ambiciosas, mas a computação gráfica é de baixa qualidade, então ele vai acabar tirando você do filme. E aí chega um momento onde parece que o filme, que lá no início ele estava tentando ter um tom mais sério, mais objetivo, ele acaba desistindo de vez. Ele taca vários trovões durante uma perseguição sem nenhuma chuva, sem nada, assim, só para dar um suspense. Ou talvez a pior cena do filme inteiro para mim, quando um personagem tenta sequestrar um outro personagem no meio da rua, no meio do dia, com um monte de gente em volta, só que tá todo mundo, umas 20 pessoas aí, segurando o celular e olhando para o celular. Até o próprio personagem que tá sequestrando o outro, ele fica chocado, ué, ninguém vai fazer nada. Em falar em piada, o protagonista também tem a frase, me respeita, eu sou de São Francisco, como se a gente entendesse o que é isso, né? Usar uma vez ou outra tá de boa, a gente entende que é do personagem, mas usar 4 vezes no filme com um tom de ironia, piada, não faz sentido nenhum, principalmente para quem não conhece São Francisco ou entende o que isso significa. Se tem uma coisa que eu posso elogiar nesse filme é que em algumas cenas os atores eles entram bastante nos personagens e conseguem entregar muito bem esse drama particular, né? Existe um drama, existe um conflito ali, um passado que tá meio amarrado, amargurado ali entre os personagens e os atores conseguem sim entrar nessa cena e entregar esse drama. Mas isso não é o suficiente para poder salvar o ritmo desse filme, porque pouca coisa acontece de fato, né? A gente tá sempre nos flashbacks, na visão de outros personagens que realmente não fazem tanta diferença saber como foi para eles para a história. A gente passa muito tempo acompanhando atrás do ombro do protagonista, né? Conforme ele vai espiando os lugares, andando devagar, olhando com canto de olho, ele vai investigando assim, tudo sorrateiramente, tentando não fazer barulho. Então são pouquíssimos os momentos que tem a chance de ter alguma ação e quando tem, não é nada demais. O único senso de urgência que tem nesse filme são os 3 dias, né, que o Empty Man vai pegar o ex-policial, porque ele também fez, obviamente, a lenda urbana para poder experimentar por conta própria todas essas coisas. Uma das coisinhas que eu achei bem interessante ao longo do filme foi quando os personagens falam, sussurram no ouvido do outro, influenciando, né, eles, as suas ações, mas isso foi tão utilizado de maneira tão aleatória que foi perdendo a força, o sentido. E aí quando entra na reta final do filme, parece que o roteirista tá sob influência de um forte psicotrópico ou possuído por uma entidade completamente, porque ele vai muito longe na loucura. O último dia é o protagonista tentando lidar com a série de revelações e flashbacks e todo o conflito e drama escalando muito rápido, até porque o filme já passou aí do orçamento e do prazo de ser produzido provavelmente, e aí a história começa a confrontar a própria realidade do protagonista. Eu vou dizer que eu gostei pra onde ele quis ir, mas realmente todo o caminho, né, todas essas 2 horas e 20 de duração foi extremamente bagunçada e arrastada, longa demais. O filme poderia ter aí facilmente 1h40 de duração, né? Cortar meia hora do filme ajudaria demais a contar essa história. E ele também poderia ter explorado muito mais a figura do próprio The Empty Man, porque ele é mostrado assim de relance. Você tem essa coisa de não querer mostrar muito o monstro, a ameaça, mas ele foi muito mal trabalhado, muito mal explorado, nem um pouco memorável. Você vai esquecer, né, essa criatura, essa entidade muito rapidamente. E aí, com as últimas revelações do filme, né, o desfecho, ele com certeza vai decepcionar muitas pessoas, porque ele traz um novo paradigma para o filme inteiro e ele vai desfazer com certeza várias coisas que foram mostradas. Muita coisa perde o sentido, na minha opinião. E é por isso que eu até recomendo, se você tiver a oportunidade, a chance de ler o quadrinho de Empty Man, né, que eu não li ainda, mas eu tenho certeza que ele tem muito mais liberdade, não vai gastar milhões e milhões de dólares fazendo o filme, ele vai poder fazer muito mais coisa, muito mais ambiciosa para poder chegar nessa conclusão que o filme tentou chegar. Então, se você tá procurando um filme de terror sobrenatural, com uma coisa meio psicológica, esse não é ainda o filme. Existem outros lançamentos, outros filmes que a gente vai comentar aqui no canal Hora do Terror, né? Se você tiver algum específico que queira ver a análise aqui, é só deixar ali nos comentários para eu saber. Mas a minha nota para O Mensageiro do Último Minuto, ou The Empty Man,
é 2 de 10. Me fala ali nos comentários também se você já assistiu esse filme, o que você achou. Pode dar spoilers, eu vou liberar os spoilers lá nos comentários. Estejam avisados, tá? A gente comenta por lá. E é isso. Eu sou o Fernando Scon e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!